Matéria aqui do G1, hein? Trump disse que reconhecerá Jerusalém como capital unificada de Israel. A discussão faz parte da negociação de paz com os palestinos. Qual o problema disso, galera? A Bíblia fala que o anticristo ele vai estabelecer paz com Israel durante 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, essa paz será quebrada e ele perseguirá com grande violência os judeus novamente. Matéria aqui da Isto É, Israel. 2 pontos. Com Trump, a ideia de Estado palestino fica para trás, ou seja, né, os palestinos se dão mal com ele, Israel se dá benzão. Matéria do Terra. Benjamin Netanyahu parabeniza Trump e o classifica de verdadeiro amigo de Israel. Beleza. Isso tudo é muito bom, tá? A gente acha muito legal. Agora, quem conhece escatologia, quem conhece Bíblia, sabe que Israel será enganada, iludida pela falsa amizade do anticristo. Então a gente está analisando isso tudo aqui. Tá todo mundo que é pró-Israel, como eu sou, celebrando, porém, né, paz com os palestinos. O livro de Daniel diz que ele vai estabelecer paz por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio. Então, paz em Israel é algo que precisa acontecer primeiro, antes da reconstrução do templo, né? E a gente já existe o Temple Institute em Israel. Ele já tem tudo pronto lá, toda a parafernália do templo, os rituais, toda a infraestrutura, os Kohanim, que são os sacerdotes. Então, o Instituto do Temple Institute, não, o Instituto do Templo, ele já tem tudo pronto, inclusive o touro vermelho, né? Que é o touro que precisa ser sacrificado. Até isso ele já tem, beleza? Então já está tudo engatilhado para a reconstrução do templo. Agora eu digo para vocês, se o Trump chegar lá, colocar realmente paz em Israel e ajudar Israel a reconstruir o templo, aí vai acender uma luzinha vermelha aqui na minha cabeça, tá certo, galera? Então é isso, fiquem ligados, examinar todas as coisas, retende o que é bom. Pessoal, eu sou Daniel Mastral, sou escritor e também sou conferencista. Hoje eu venho apresentar para vocês um tema que é de grande importância, de suma responsabilidade. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje como vídeo extra, porque eu me sinto no dever de apontar para você o caminho. Deus ele tem opções para nós, né? Tem caminhos, alternativas para todos nós. Então as suas escolhas, elas vão determinar a sua colheita. Eu sempre falo isso, é causa e efeito. Então está diante de você, está diante de mim, a bênção e a maldição. Está diante de você, está diante de mim, a vitória e a derrota, a vida e a morte, como nos orienta Deuteronômio 30, de 15 a 20. Então as nossas escolhas vão determinar as nossas colheitas. E nesse momento da história, mais do que nunca, é importante que você faça as escolhas corretas. Escolhas corretas. E eu peço humildemente que vocês deem uma atenção especial a esse vídeo. Que vocês divulguem esse vídeo, que vocês compartilhem essa mensagem, não para enaltecer o Daniel, mas para honrar a Deus. Porque nesse momento da história, o mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. E nesse contexto também se manifesta aquele que é contra a Cristo, se manifesta também o anticristo. E todo o sistema global, todas as plataformas começam a ser posicionadas. E nós, como igreja de Cristo na Terra, temos também que nos posicionar diante desse posicionamento, né? Então, como é que nós vamos fazer? Então, queridos, orem por nós. Mais do que nunca, eu preciso da sua oração. E eu peço que vocês ouçam a minha voz, né? Porque é uma voz que vem de Deus através de mim. Graças a Deus, Deus tem nos feito como vozes que clamam nesse deserto. Assim como João Batista, né? Ele preparou a vinda de Jesus. João Batista preparou a vinda de Cristo, do Messias. Eu creio que os João Batistas do nosso século vão preparar a volta gloriosa de Jesus. E você faz parte dessa história. Então, querido,
colabora, soma conosco nessa trincheira. Eu sei que nesse cenário, tanta gente falando coisa, vendendo objeto ungido, é o congresso profético, é a conferência profética, é a declaração profética, é o ato profético, e vamos profetizar, e vamos declarar, e vamos ligar no céu, só que nada está acontecendo. Vocês repararam? Porque a Bíblia diz que nós vamos viver num tempo de angústia como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. A Bíblia diz que quando alguém disser a paz e segurança, haverá repentina destruição. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Por causa do quê? Da iniquidade, do pecado espalhado em nosso meio, tem contaminado os corações, tem desviado o povo, tem feito o povo errar o caminho, sair da rota, deixar de olhar para Cristo, olhar para as coisas do mundo. As pessoas querem o mundo, querem a prosperidade do mundo, querem os valores do mundo, não buscam mais os valores do alto, não se fala mais em arrependimento, em perdão, em santidade, só se fala em prosperidade, em cura e milagres, não é isso? Porque isso atrai o povo. Então todas essas embalagens que estão apresentando para você, a festa junina gospel, o carnaval gospel, né, o inferno gospel, gente, tudo isso está te desviando do caminho. Volta para Jesus enquanto é tempo, porque Jesus vai voltar, ele vai te perguntar o que você fez, e você é indesculpável quando você conhece a verdade. Eu não tenho um discurso triunfalista para te oferecer. Eu não posso dizer para você aquilo que você quer ouvir. Eu vou dizer para você o que você precisa ouvir, porque esse é o dever do verdadeiro pastor: cuidar do rebanho, às vezes repreender o rebanho, porque Jesus também disciplina aquele que ama e açoita todo que recebe por filho. A Bíblia fala isso. Então muitas vezes Deus tem me usado como açoite, como instrumento nas suas mãos de exortação para a igreja, porque assim fizeram os profetas. E assim como todos os demais profetas, quando você anuncia a verdade num sistema culturado pela mentira, você é perseguido e eu sou perseguido, e falam mentiras contra mim, e me caluniam, e me difamam, e me apontam o dedo. Porém, tudo que eu escrevi em Filho do Fogo está acontecendo. Tudo que eu tenho dito nos meus seminários, nos meus vídeos, está acontecendo. E tem muita coisa que eu não posso falar nesse vídeo, né? Que eu posso falar com mais liberdade no seminário presencial de escatologia. Mas eu vou deixar sementes para você. Eu vou jogar peças de um quebra-cabeça. E você vai montar esse quebra-cabeça, porque quem tem o Espírito Santo tem discernimento. E com discernimento você monta a equação. E por que você precisa montar essa equação? Porque agora, mais do que nunca, as coisas vão piorar, né? Jesus disse que se esses tempos não fossem abreviados, ninguém ia sobrar. Ninguém ia sobrar. Presta atenção. Não é uma mensagem, não vai haver um avivamento mundial, não vai haver restauração do Brasil. Isso é utopia. As coisas estão piorando. O Filho do Fogo disse, e eu falei nesse livro, que o 45º presidente norte-americano poderia ser aquele que viria trazer, inicialmente, um aparente milagre, inicialmente algo bom. Porque hoje, a eleição do Trump, ele remete à vontade do povo. E qual a vontade do povo? O povo quer mudança? O povo está cansado de mais do mesmo, de político. Quem ganhou a prefeitura de São Paulo foi um empresário, não foi um político, né? O Dória. E eu acredito que ele vai fazer um brilhante trabalho, porque não está contaminado com esse sistema político, já é rico. O Trump também já é rico, ele não está entrando na política para ganhar dinheiro, ele está entrando por uma ideologia, e ele tem algumas plataformas. Você vai dizer, mas Daniel, ele precisaria ser convertido, né? Porque aí a igreja só que saiu uma notícia. Um pastor disse que o Trump aceitou Jesus. Olha que imagem. Trump aceitou Jesus. Olha a cara dele de convertido, tá vendo? E depois, qual uma das iniciativas que ele prometeu? Ele promete tornar Jerusalém uma capital importantíssima para Israel. Ele está olhando para Israel com bons olhos. Isso é importante, porque ele quer combater o Estado Islâmico, e quem sabe ele não combate também os palestinos e favorece a reconstrução do templo em Israel, não é isso? Então nós começamos a ver algumas coisas começando a encaixar. A revista Time, que é uma revista de referência americana, ela estampa na sua capa, pouco antes da eleição. E eu tenho cantado essa bola faz tempo. Quem me acompanha no Snapchat, eu tenho procurado prestigiar vocês que nos acompanham no Snapchat, né? Eu tenho passado dicas, eu tenho passado alguns detalhes que muitas vezes eu não falo em vídeo, muitas vezes eu não posso falar em livros, mas eu tenho dado pistas para vocês, né? E eu já falei anteriormente, eu já cantei a bola, eu já disse quem ia ganhar essa eleição. Tava lá. Quem assistiu meu Snapchat ontem, antes de ontem, semana passada, já sabia. Tava lá. Trump vai ganhar a eleição. Falei com todas as letras. A estatística estava contrária, Daniel. As pesquisas diziam que não. A Hillary tinha um apoio
do Obama. E o Barack Obama termina o seu mandato, 2 mandatos seguidos, com uma popularidade extraordinária, com um prestígio muito grande, quer dizer, um cabo eleitoral perfeito para Hillary. Não deu certo? Essas palavras não foram o suficiente para convencer o eleitor. Hillary esteve associada a ícones da música. Madonna apoiou a Hillary, né? Bon Jovi apoiou a Hillary. Não adiantou nada. O povo votou no Donald Trump. Por quê? O que será que está acontecendo ao nosso redor, né? Presta bem atenção nesse vídeo, porque essas palavras, meu irmão, podem mudar a sua vida. Podem trazer a diferença de vida e morte, de bênção e maldição, de vitória e derrota. Permitam que o Daniel seja um humilde instrumento nas mãos de Deus para alcançar o seu coração, para dar norte à sua vida. Para de ouvir essas balelas ao seu redor. Ouça aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer e esteja preparado para o impacto. Como eu me posiciono para isso? Nós vamos tentar sumariar isso nesse vídeo. Então a revista Time, ela colocou ali uma imagem, vou pôr aqui a imagem da revista Time. Ela diz o seguinte, né, que o tempo, o fim está próximo, né? O fim está próximo, o fim se aproxima. Quer dizer, então, parece que existe até uma predição, algo profético, né? O fim se aproxima, né? Então alguma coisa está acontecendo. O atual Papa se encontrou com vários líderes religiosos em Assis, na Itália, em setembro de 2016. Se encontrou com uma preocupação. O Vaticano tem uma grande preocupação com uma terceira guerra mundial. O Vaticano está preocupado, né? Você vai ver ali uma grande preocupação de buscar estratégias para evitar uma terceira guerra mundial. E os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana já estão dizendo: os países da Europa estão se armando, eles têm condições. A cúpula de segurança nuclear, né, que é presidida pelo Barack Obama neste ano, teve algumas coisas interessantes. Uma delas foi um holograma, né? Vou mostrar aqui também a imagem, um holograma em forma de triângulo que ficava girando ali. Não é o símbolo da energia nuclear, esse é o símbolo do Illuminati, né? Esse é um símbolo que está na nota de $1. Novos ordos seclório, nova ordem mundial, começa pelos Estados Unidos. O novo sistema de governo mundial começa pelos Estados Unidos. Olha a nota de $1 aqui, escrito em latim embaixo. Novos ordos seclório, nova ordem mundial, né? Então tem tanta coisa acontecendo, não dá para eu compactar tudo num vídeo. Eu gasto esse tempo num seminário de escatologia, que são 8 horas ali para nós estudarmos. Aí eu posso passar massivamente aqui. Eu quero deixar somente uma semente e uma reflexão para que você tome uma direção, tá bom? Por amor a você eu estou fazendo isso e pago um alto preço. Não esqueçam de orar pela minha vida, não esqueçam de interceder pela minha família, de estender a mão a esse ministério, de somar conosco. Tem muitos pastores proibindo das pessoas lerem os nossos livros, porque tem medo, estão anunciando a verdade. Então, quer dizer, se o povo conhecer a verdade, nós deixamos de manipular esse povo. É mais fácil manipular um povo ignorante, né? Então, pastores escrevem para mim e falam: Daniel, o povo está pensando, não faça mais isso, não ensina o povo, porque tem a preocupação que eles vão perder o controle, né? Então sim, busca o conhecimento, porque a ausência do conhecimento faz com que você pereça. Não estou dizendo necessariamente para você ler meus livros, ou participar dos meus seminários, ou assistir os vídeos do nosso canal do YouTube. Também, né? Serve como complemento, mas a base fundamental é as escrituras, é a Bíblia. Você tem que fazer como os bereanos, checa na Bíblia se o que estão falando para você tem validade bíblica, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é fácil. Culpa de segurança da ONU nuclear. Então deveria ser um símbolo nuclear, né? O ícone da cúpula de segurança nuclear, mas não é. Foi um triângulo. E vocês reparem um detalhe: cada participante do bloco ali, alguns tinham um brochinho do Illuminati, né? O triângulo, outros não. Vou mostrar aqui a imagem. Obama não tinha esse broche. E sabe o que o Putin construiu agora? Um míssil capaz de destruir um país inteiro. Esse míssil, um único míssil, é capaz de destruir o país da França. Acaba com a França. Um míssil só. Sabe qual é o nome que o Putin deu para esse míssil? Está aqui: Satã 2. Satã 2. Mas a grande preocupação da cúpula nuclear já abriu pensando não no Oriente Médio como uma ameaça, mas sim no Extremo Oriente, pensando na Coreia do Norte, que já tem tecnologia nuclear. Portanto, mas eu acredito que pode começar por lá mesmo. Coreia do Norte pode deflagrar, pode ser o gatilho de uma terceira guerra mundial. Porém, a Rússia também é uma grande ameaça. O maior arsenal nuclear do mundo está em poder da Rússia, que boicotou, né, o Conselho de Segurança Nuclear, que não foi, e que tem alguma rixa ali com o Obama. Mas agora, com o Trump no poder, pode ser que eles venham a se unir. Vamos começar a observar esses detalhes aqui ao nosso redor. Tem demônio, tem bode, tem algumas coisas estranhas ali. Olha aqui as imagens. Eu estou dando peças de um quebra-cabeça, tá?
olha melhor, assista o ritual, isso não é à toa. Existem pessoas controlando isso, alguém coordenou isso, alguém preparou aquela coreografia. Eles estão preparando plataforma, gente, estão preparando o gatilho, estão esticando ali o arco, né? Logo a flecha vai ser lançada. Te prepara que o bicho vai pegar. Dá uma olhada no que acontece no aeroporto de Denver. Eu já citei isso em outros vídeos. Vou colocar algumas imagens aqui. Mostra coisas que induzem o quê? Parece que vai ter uma guerra nuclear. Você vê pessoas com máscara, você vê pessoas angustiadas, você vê um grande cavalo com olhos vermelhos, você vê imagem ali de um deus egípcio, né? Então nós começamos a ver algumas coisas estranhas. Existem sinais. Esses satanistas estão preparando sinais no mundo todo e nós temos que estar atentos a esses sinais. Então veja bem, a igreja não pode impedir essas coisas. Tentaram falar, não queremos que a Dilma seja eleita. A Marina vai ser presidente, o ato profético, isso não adiantou. Quem tinha que estar no poder, está no poder. Porque Deus está no controle de todas as coisas e é Ele que controla a história, não é o diabo. E o anticristo vai vir e para isso ele precisa que as plataformas políticas globais estejam preparadas. E estão preparadas. O tabuleiro está preparado. Tem muita coisa acontecendo. Quer ver um detalhe? O que aconteceu, né, no dia 11 de setembro? Lembra o que aconteceu 11 de setembro? As torres gêmeas foram atacadas. O que houve então? Muita gente morreu. Rituais de sacrifício humano liberam uma energia. Eu já falei isso em outros vídeos também. Liberam uma energia. Essa energia abre portais, né? Uma vez que abriu um portal dimensional enorme nos Estados Unidos, quando as torres gêmeas foram atacadas, muito sangue foi derramado, uma grande energia foi liberada, portais foram abertos, prepararam plataforma nos Estados Unidos. 11 de setembro, né? Ou seja, 11 do 9. Inverte os dígitos, faz o efeito espelho. 9 do 11, 9 do 11. O que aconteceu em 9 do 11? O Trump se elegeu, né? Na data espelho do atentado de 11 de setembro. 11 de setembro, né? Inverteu 9 do 11. É a mesma data. E ele é o nono presidente, 45º presidente norte-americano, 5 e 4, 9. Nós vemos o 9 muito presente. E da onde vem essa história do 9? Relembrando, Ezequiel 28 fala que Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus. Ele toma posse disso, eu recebi 9 pedras. É o horário da crucificação de Jesus, que ele morre na cruz, na hora nona, pelo calendário judaico. Na hora nona, Jesus morre. Então faz o efeito espelho. Às 3 da madrugada é a hora do demônio, é a hora do sacrifício ritual. O diabo gosta de fazer esse efeito espelho. Então, 11 do 9, 9 do 11. Tá vendo a correlação? As coisas estão interligadas, os sinais estão tão claros, mas tão claros, meu irmão, só não vê quem não quer ver. E é bom que você veja enquanto há tempo. É bom que você se prepare enquanto há tempo, né? Quer ver mais um detalhe? Sabe a data que o Trump nasceu? Ele nasceu no dia 14 de 6 de 1946. 14 de 6 de 46, tá bom? Guardou essa data? 14, 6, 46. Sabia que nós vamos ter uma superlua no dia 14 de novembro? 14 de novembro, vai cair numa segunda-feira, nós vamos ter uma superlua. Uma lua dessa, o satélite natural da Terra só esteve tão próximo a nós. Sabe quando que aconteceu essa aproximação? Que coisa curiosa! Em 1948. 1948, puxa, é a data que Israel torna-se nação. Nessa data a lua esteve muito próxima da Terra. É um sinal dos céus. Os céus são uma carta de Deus que fazem o que nós podemos observar. Está cheio de sinais que vão emoldurar o cenário do Apocalipse, moldurados por parâmetros celestiais. Então a Lua se aproximou muito da Terra em 1948, data que Israel torna-se nação. A Lua se aproxima de novo da Terra, muito tempo depois, exatamente na data do aniversário, não mês junto, mas na data do aniversário do presidente norte-americano. Mais uma coisa curiosa, né? Então guardou que ele nasceu no dia 14, 6 e 46? Vamos fazer mais uma continha aqui? Ele vai assumir o cargo no dia 21 de janeiro de 2017. 21 de 1 de 2017, Donald Trump assume o mandato oficialmente. 21 de janeiro de 2017. Sabe quantos anos ele vai ter nessa data? No dia que ele assumir o cargo, em 2017, ele vai ter exatamente 70 anos. 7 meses e 7 dias. Pode fazer a conta. 70 anos, 7 meses e 7 dias. No ano 2017, que termina com 7, ele vai estar assumindo o comando da nação mais poderosa do planeta. Fiquem atentos aos sinais, né? Então nós vemos que muitas coisas estão emolduradas ao nosso redor. Eu estou fazendo esse vídeo rapidamente, estou falando depressa, que eu quero deixar para você uma semente. Eu não vou entrar em mais detalhes. Isso daqui basta, isso aqui acho que já é o suficiente para você.
tá bom? Mas eu quero deixar um sinal para você, querido. Jesus está voltando. Sabe, seja atento a esses sinais. Eu falo melhor, com mais liberdade no seminário de escatologia. Se puder vir afiar a espada para a gente, melhor. Se puder assistir os vídeos do nosso canal, melhor ainda. Filho do Fogo, Profecia Cumprida, fica como dica, né? O resumo do seminário de escatologia está no nosso canal também. O Anticristo já está entre nós, está no nosso canal também. Então dá uma olhada nesses vídeos, eles vão agrupar conhecimento, um grito no meio da noite. Dá uma olhada no nosso canal. São vídeos que vão fazer com que você tenha reflexões e esteja preparado para o impacto. Então, eu quero finalizar dizendo uma coisa para vocês. Prepare-se para o impacto. Eu não tenho mensagem triunfalista para te dar. Prepare-se para o impacto. Provavelmente nós vamos enfrentar, sim, uma terceira guerra mundial. Eu acredito que a Igreja Santa, a noiva, vai vir ser buscada antes. Jesus vem nos buscar. A luz vem buscar aqueles que estão na luz. E como é que eu sei que eu estou na luz? Se eu guardar os mandamentos dele. E obedecer os mandamentos, eu estou nele, ele está em mim. Então eu tenho que estar na trilha da fé. E essa trilha da fé é estreita. Não tem espaço para mentira, para inveja, para ingratidão. Não tem espaço para mimimi, para fofoca, para ganância, para soberba, para altivez. Essa trilha é o caminho do arrependimento. É o caminho da fé. É o caminho da esperança. É o caminho da confissão de pecados. É o caminho de buscar uma vida de santidade. É o caminho de voltar aos valores de Cristo. Esse é o tempo. Busca, querido, enquanto você pode achá-lo. Jesus está voltando, eu não estou brincando com isso. Jesus está voltando e eu falo isso em amor para você, para que você possa desfrutar da plenitude da vida cristã e tenha aquela vida em abundância. Não tenha uma vida medíocre, não fique no deserto, não pereça o que vai vir pela terra. Nós vamos enfrentar uma grande luta e tudo isso que a gente está amealhando aqui vai ser passageiro, vai passar. No ano 2018 para o satanismo é um ano bom também, sabia por quê? 2017 eles preparam as plataformas, preparam a cama e vão começar a deitar nessa cama em 2018. Presta atenção nisso. 2018 eles vão começar a deitar na cama. 2017 assume o comando, prepara as plataformas. 2018 o bicho pega. O que acontece em 2018 mesmo? 70 anos depois que a nação de Israel se transformou em nação. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948, com mais 70 anos. Por que 70 anos? É a figueira. Não vai passar essa geração que tem que essas coisas aconteçam. Quanto vale uma geração bíblica? 70 anos. Salmo 90:10 está falando lá. Mateus 1:17 também fala, né, de Davi a Abraão, né, de Abraão a Davi, perdão. São 14 gerações. O espaço de 1000 anos dividiu das 71 e uns quebradinhos. Então uma geração bíblica é 70 anos. Uma geração bíblica é 70 anos. De 48 para 2018, 70 anos. Bateu na mosca, né? Então alguma coisa está para acontecer. Quantos anos Donald Trump vai ter em 2018 mesmo? 72. 72, 72 dá 9. Engraçado, tá tudo dando 9, né? Fica atento, meu irmão. Fica atento porque a coisa vai pegar. Tá em cima. Se eu não estou preparado para me defender, o que adianta? Se eu não tenho guarda-chuva, se eu não tenho cobertura espiritual, se eu não tenho quem ore comigo, se eu não tenho buscado uma vida de santidade, se eu tenho levado o evangelho de maneira leviana, torpe, pífia, nós temos que resgatar valores e viver a palavra de Deus. Mais do que ouvir, nós temos que viver a experiência de ter relacionamento com Deus. Então que você tenha conhecimento da palavra, que você tenha uma vida de oração, que você possa produzir a verdadeira adoração, não show, não pirotecnia, não festa, não gelo seco, mas adoração de verdade, que causa quebrantamento, que causa arrependimento, que causa confissão de pecados. Isso vai gerar em você um tripé que vai ser difícil de derrubar: amor, fé e esperança. Mas amor, fé e esperança é produto, não é, ele é resultado dessa busca. E essa busca começa com conhecer a palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de adoração legítima, buscar o arrependimento, de verdade, se arrepender dos seus pecados, procurar agradar a Deus, não agradar aos homens. Não faça pacto com lobos. O que eu recebo de convite para fazer pacto com lobos, com pastores vigaristas, com esse sistema hipócrita, nojento que está aí, e a Bíblia já disse que ia ser assim. Falsos profetas que vão dar direção falsa ao povo e vai fazer o povo errar o caminho. Queridos, em nome de Jesus, escutem a minha voz. Não por mérito de Daniel. Daniel é pó, Daniel é pecador, eu sou falho. Mas Deus tem usado a minha vida como instrumento para alcançar a sua vida. E que você possa ter uma vida plena. Assim como nós temos desfrutado daquela paz que transcende entendimento, eu desejo isso para você também. Assim como eu estou em plena paz com tudo isso que está acontecendo, eu quero essa paz para você. Eu não quero que você tenha medo, porque a Bíblia não diz que o Apocalipse é para você ter medo. É o único livro da Bíblia que já começa anunciando uma bênção, uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Porque o tempo está próximo.
E hoje, esse tempo está mais próximo do que nunca, né? E essa mensagem que eu queria para você, essa reflexão que eu tenho para você, te prepara. Volta para Jesus. Seja o filho pródigo que volta aos braços do Pai, enquanto é tempo de encontrá-lo. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe e te guarde. Ilumine o seu caminho. Orem pela gente. Apoiem esse ministério, para que a gente continue anunciando a verdade que liberta e que venha trazer suprimento à nossa trincheira, suprimento à nossa casa. A estratégia do diabo é estrangular. Já falaram isso pra gente. É estrangular a nossa base financeira. É fazer com que a gente não tenha mais recursos para viver. E aí eles acham que com isso vão me corromper. Só que não vão. Podem picar o meu corpo em 1000 pedaços. E cada pedacinho vai dizer: só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Não faço pacto com lobos. Eu ando na terra como cidadão dos céus. Hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Sejam meus imitadores, queridos, como eu sou de Cristo. Levei anos para poder pronunciar isso para você, mas hoje eu procuro, sim, de fato, viver uma vida santa. E de fato, nada vai me separar do amor de Deus. Não vai ser perigo, não vai ser nudez, não vai ser fome. Mas eu peço a sua colaboração. E quanto mais pessoas somarem nessa trincheira, mais recursos nós teremos para abençoar, para libertar os cativos, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Te prepara para o impacto. Que Deus te abençoe e te guarde.